O que significa nascer de novo e em que, de maneira prática, isso muda as nossas vidas. Esse é o tema do vídeo de hoje. Fica comigo até o final. Pessoal, vamos lá. A obra da regeneração, o novo nascimento. Esse é o tema desse vídeo. E eu quero ler um texto clássico com vocês aqui, tá bom? João 3, conversa de Jesus ali com Nicodemos, versículos 3 a 7, diz: Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus está falando para Nicodemos: Nicodemos, nascer de novo é peça-chave. Sem isso você não vai ver o reino, sem isso você não vai desfrutar da medida que eu tenho para você. Agora, a que o novo nascimento está associado? Ele está associado à nova vida em Cristo. Ele está associado a quando nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos Jesus, né, como nosso Senhor e Salvador. Ele opera nesse momento da nossa jornada, no início dela. Então, o novo nascimento está atrelado à salvação. Por isso que Tito 3, 4 a 7 diz: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos nós, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Aí olha o que diz agora: ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então ele está associando o novo nascimento à salvação, ao momento da salvação. Então, reforçando para ficar bem claro, quando você crê em Cristo, quando você se arrepende e o confessa como seu Senhor, você não apenas é transportado do reino das trevas para o reino da luz. Você não apenas é salvo, mas espiritualmente você é regenerado. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne. Ok? Agora, quem é nascido do Espírito, quem nasce espiritualmente, quem renasce espiritualmente, é Espírito. Então, se você creu em Cristo, nasceu de novo por meio do Espírito, agora você pode desfrutar de coisas que você não podia antes. Por quê? Você agora é uma nova criatura e você pode se relacionar com Deus espiritualmente, ok? Você pode ter uma relação íntima com Deus. Aquilo que antes era reservado aos sacerdotes, ou melhor, ao sumo sacerdote no Antigo Testamento, né? O sumo sacerdote ele entrava no Santíssimo Lugar uma vez por ano apenas, aquele local onde estava a Arca da Aliança, que tipifica a glória de Deus. Hoje nós temos acesso, ok, à presença de Deus por causa da obra de Jesus Cristo. Então, quando nós cremos na obra de Jesus, nós nascemos de novo e somos habilitados nessa, ou por meio dessa relação espiritual com o Filho. Agora, o interessante é que, além disso, além dessa relação que nós passamos a ter com Deus, ok? Porque se nós nascemos no Espírito e Deus é Espírito, nós temos acesso ao Pai por causa do Filho. Mas a regeneração, o novo nascimento, também opera coisas diretamente em nós. E são três: coração mudado, uma mente renovada e também uma vontade liberta. Novo coração, mente renovada e vontade liberta. Então vamos lá, gente. Coração mudado. No Antigo Testamento, nós vemos o Senhor revelando a sua vontade, né, que se manifestou na regeneração, né, se concluiu na regeneração, mas manifestou a sua vontade lá a Ezequiel. Ezequiel 36, 26 e 27, a Bíblia diz: eu lhes darei um novo coração. Olha lá. E eu porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que vocês andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Então, qual que era a dificuldade do povo lá no Antigo Testamento? Eles eram incapazes de cumprirem a lei de Deus. Por mais que eles se esforçassem, eles não conseguiam cumprir os mandamentos. Os mandamentos lá atrás, no Antigo Testamento, eles estavam inscritos em pedras, mas não no coração dos homens. Por isso que o Senhor prometeu, Jeremias 31, 33, porque essa é a aliança que eu farei um dia com a casa de Israel, diz o Senhor. Na mente, eu lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então isso era profecia. Agora, isso se cumpre na nova aliança, gente.
Isso se cumpre em nós. Quando? Como? Através da regeneração. Ok? Então nós vemos isso em uma certa medida já se cumprindo na regeneração. Por isso que o escritor de Hebreus diz, Hebreus 8, 6 a 10. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma nova aliança. E de fato, repreendeu-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor, porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles, e as escreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu não sei se você percebeu, mas a citação do escritor de Hebreus é a mesma trazida por Jeremias, que eu li agora há pouco com vocês. O que eu estou tentando te mostrar? Que a profecia de Jeremias se cumpre em Cristo Jesus, se cumpre, ok? Quando nós confessamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, porque nós temos acesso a essa nova aliança, ok? Então a primeira coisa que a regeneração faz é uma limpeza e uma purificação de coração. Então, em uma certa medida, claro que essa é uma jornada de uma vida toda, que ela começa com a regeneração, mas em uma certa medida já há uma mudança. Ok? Jesus disse em Mateus 15, 19 que do coração saem os maus pensamentos, os adultérios, a imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, o nosso coração ele está, a partir do momento que nós nos convertemos, num estado constante de transformação. Mas, quando você confessa Cristo, algo já acontece. Eu não sei se você se lembra de quando você se converteu. Quando você, sinceramente, creu em Jesus, decidiu mudar de vida, se arrependeu e o confessou como seu Senhor, único Senhor, algo aconteceu dentro de você. Você, parece que algumas coisas da sua antiga vida, pecados e outras coisas, elas começaram a perder o sentido. Por quê? Porque você foi regenerado, você foi limpo e purificado em uma certa medida, você foi despertado para as coisas espirituais. A regeneração começou a inclinar o seu coração, né? ou começou a ver em você um desejo de você cumprir a lei de Deus. A segunda coisa que nós já vemos também em uma certa medida é a mente renovada. Efésios 4, 22 a 24, a Bíblia diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, o que nós precisamos entender aqui? O texto está mostrando, gente, que quando nós nascemos de novo, uma nova disposição mental surge, ok? Uma nova disposição surge. Então, ele está dizendo assim, ó, a partir do momento que você crê em Cristo, você precisa se despir desse velho homem, você precisa viver de uma nova maneira. Então nós passamos, gente, a ser orientados, a partir do momento que nós cremos em Cristo, de uma maneira diferente, não mais à luz daquilo que nós achamos melhor, de acordo com o padrão cultural, de acordo com aquilo que os nossos amigos fazem, mas nós passamos a enxergar a vida pela perspectiva da palavra. Então a palavra, ela começa a ser, e ela precisa se tornar continuamente, cada vez mais, o filtro através do qual nós lemos o mundo, nós fazemos as nossas escolhas. Então, quando você crê em Cristo, uma nova disposição mental surge. Como eu falei que, da mesma forma que nosso coração passa a se inclinar para as coisas de Cristo, ok? Também a nossa mente ela começa a sofrer um processo de transformação. Antes nós estávamos cegos para as coisas de Deus. Romanos 12:1 diz: mas os seus pensamentos tornaram fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Só que o mesmo Paulo ele fala aos Coríntios, 1 Coríntios 2,16, que agora nós temos a mente de Cristo. Então há em nós uma nova perspectiva mental, uma nova forma de ver o mundo. E nós precisamos permitir que isso cresça.
A mesma dinâmica que eu disse do coração, que é uma transformação contínua, também é da mente. Porém, como agora a nossa fonte é Cristo, como a palavra ela ocupa lugar central nas nossas vidas, algo já acontece, já começa a acontecer através da regeneração. Terceira coisa que a regeneração opera em nós, nós passamos a caminhar em direção a uma vontade liberta, algo já acontece em nosso interior. Eu quero fazer um paralelo para você compreender aqui da nossa condição anterior a Cristo e a nossa condição agora em Cristo. Tito 3, versículo 3, fala da nossa condição anterior a Cristo. Ele diz: pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Então, olha a inclinação do nosso coração, olha a nossa disposição, a nossa vontade, o nosso desejo estava para o pecado. Porém, os versículos 4 a 7, eles mostram a nossa condição agora em Cristo. Ele diz: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou. Não por obras praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então Paulo está falando, agora que eu fui lavado e regenerado por meio da salvação em Cristo, acontece em mim uma libertação da vontade e da servidão ao pecado. É óbvio, gente, que isso precisa ser contínuo em nossas vidas. Mas, quando nós somos salvos, nos arrependendo de verdade, confessando Cristo, nós somos regenerados, nós nascemos de novo e algo acontece. Deixa eu explicar isso aqui um pouco melhor, você vai entender bem. Você talvez conheça a famosa frase de Paulo, Romanos 7,15, porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, porque eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então Paulo está mostrando aqui, está falando aqui de uma luta que havia em seu interior, pois ele não fazia o que queria, né? Ou seja, aquilo que ele desejava fazer como correto, né? Podemos dizer aqui, aquilo que está de acordo com a palavra, mas ele fazia aquilo que ele não queria, ele seguia os desejos da carne. Tanto é que o versículo 24 mostra, de Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porém, Paulo traz a solução. Quando você passa um versículo à frente, versículo 25, ele traz a resposta. Ele fala assim, ó, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele está dizendo o quê? Ó? Tá vendo a minha carne, a minha antiga maneira de viver? Tá vendo essa luta entre o corpo, ou melhor, entre a alma, entre a carne e o espírito? Ela pode ser solucionada por Jesus Cristo, pela graça de Deus, porque ele pode me livrar da escravidão do pecado. Por isso que Paulo fala aos irmãos de Corinto, 1 Coríntios 6, 9 e 11, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? E ele traz uma longa lista, fala contra os imorais, os idólatras, adúlteros, homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, enfim, né? E ele fala, alguns de vocês eram assim. Só que o texto continua, mas vocês foram lavados, olha lá, gente, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então ele está dizendo, quando nós somos lavados, não apenas purificados mediante o arrependimento contínuo, mas também quando cremos em Cristo, regenerados, nascidos de novo, nós entramos num processo e nós já iniciamos um processo de libertação do pecado em nossas vidas. Por isso que 2 Coríntios 5,17 a Bíblia diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Então Paulo está falando, agora que você foi regenerado, o que era velho ficou para trás. Você é uma nova criatura. Então a regeneração, gente, ela opera coisas poderosas em nós. Além de nós podermos ter comunhão com Deus, porque nós nascemos em espírito, nós vimos aqui, nós passamos a ter uma nova disposição mental, uma vontade liberta, e nós também vemos uma transformação no nosso coração. Espalhe esse vídeo para todo mundo, deixa aqui teu comentário, sugestões de outros temas, se inscreve no canal se você ainda não fez. Nós temos aqui a playlist de estudos teológicos, playlist de dificuldades bíblicas,
pregações e muitas outras coisas para te abençoar demais. Até o próximo vídeo.